Graças a Paz, irmãos, estamos mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica. Hoje, especialmente, nós estaremos lendo o capítulo 12, 13 e 14 de 1 Crônicas. Então, nesse dia, início de semana, segunda-feira, convido você a pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura conosco. Capítulo 12 está escrito: Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Siclag, estando ele ainda encerrado, por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nessa guerra, armados de arco, e usavam a mão direita e a esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas: Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Sema, o gibeatita, e Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, e Baraca e Jeú, o anatotita, e Ismaías, o gibeonita, valente entre os 30, e capitão dos 30, e Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o gederatita, Eluzai, e Jerimote, e Bealias, e Samarias, e Safatias, o Arufita, Elcana, e Isias, e Azareel, e Joezé, e Jezobeão, os coraitas, e Joela e Zabadias, filho de Jeroão de Gedó. E dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte do deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como coças sobre os montes. Ezel, cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elisabe, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Este dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vinde a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar-vos aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amazai, chefe do 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não os ajudaram, porque os príncipes dos filisteus com conselho o despediram, dizendo: À custa de nossas cabeças passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Siclag, passaram para ele de Manassés, Adna, e Josabade, e Gediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefe de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército, porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele 3.700. E Zadok, sendo ainda mancebo, varão valente da família de seu pai, 22 príncipes.
E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. E dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 de seus chefes, e todos os seus irmãos seguiram a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, 50.000, como também destros para ordenarem uma batalha com o coração constante. E de Naphtali 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. E dos danitas ordenados para a peleja 28.600. E de Azé, dos que saíam para o exército para ordenarem a batalha 40.000. E da banda da além do Jordão, dos Urbenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos, de mais perto, até Isacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figo, e cachos de passa, e vinho, e azeite, e bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares, e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece que vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. E ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sió do Egito até chegar em Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baala, e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aio guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpa, e com alaúdes, e com tamboris, e com símbalos, e com trombetas. E chegando à eira do Quidom, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua e Sababe, Natã e Salomão, e Gibá e Elisua e Elipelete, e Nogá e Nefeg e Jáfia, e Elisama, e Beeliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel,
todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Rafaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás. E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, com uma rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás dele, mas andas em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de armadura pelas copas das amoreiras, então saí a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gazó. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Então, terminamos hoje a leitura de segunda-feira. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos juntos para ler o capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17 de 1 Crônicas. Então, que Deus te abençoe nesse dia e, se Deus quiser, amanhã estaremos juntos fazendo a nossa campanha de leitura bíblica e lendo o texto de amanhã. Deus abençoe.